Mensagem do Senhor. Irmãos, nós queremos dizer a você que é importante que você fique aí nos comentários nos orientando com relação ao som, geralmente ao som, né? Hoje foi modificado algumas coisas e aí a gente tirou do lugar e para colocar tudo de novo tem algumas dificuldades, tá bom? E também a nossa equipe hoje está reduzida. O irmão Marcos trabalhou hoje, não está aqui conosco e pela manhã também um dos motivos de nós demorarmos a iniciar a transmissão foi porque o nosso contingente aqui estava um pouco reduzido e aí nós tivemos alguns problemas, né? E a gente precisa aqui na nossa equipe treinar mais gente para poder substituir quando um de nós tenhamos que faltar. Então, nós vamos iniciar esse momento de pregação da palavra do Senhor. Quero pedir que você baixe sua cabeça, nós queremos iniciar essa parte fazendo uma oração. Vamos baixar nossas cabeças, vamos conversar com Deus, pedindo a Ele que nos direcione nesse momento, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, mesmo que seja nessas condições, mas nós te louvamos, ó Deus, porque nós sabemos que muitos cristãos em muitos lugares do mundo nem mesmo podem se reunir assim como nós estamos nos reunindo. Existem países onde a tua palavra é proibida de ser pregada e os cristãos têm que praticar a sua fé de maneira clandestina. E nós te louvamos porque, mesmo em meio à pandemia, mas o Senhor tem nos direcionado, tem nos proporcionado a oportunidade de instruir os irmãos, de receber instrução, de mantermos a comunhão. Queremos agradecer também, ó Deus, porque o Senhor tem direcionado para o retorno das nossas reuniões. Nós pedimos que o Senhor continue colocando a sua mão poderosa e nos ajudando para que saibamos administrar o retorno com todos os cuidados e que o Senhor continue nos protegendo mesmo quando estivermos aqui reunidos, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, ou qualquer um daqueles que um dia terão acesso a esse culto. Nós pedimos que o Senhor direcione e abençoe cada um daqueles que estão nos ouvindo. Nós queremos te rogar tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Existe uma frase que é atribuída ao pastor Billy Graham, pastor americano muito famoso, que está com o Senhor. Ele disse o seguinte: a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã, disse Billy Graham. A palavra de Deus é o que nós chamamos de revelação. O que seria uma revelação? É aquilo que de outra maneira nós não saberíamos. Deus fala conosco por meio não só da sua palavra, mas também por meio da criação. A criação de Deus é uma forma de Deus falar também. Quem nunca leu no Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa isto a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite, sem linguagem, sem palavras, e dele se ouve o som.
No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. O salmista declarando do comunicar de Deus por meio das coisas que foram criadas. Nessa mesma linha de pensamento, Paulo, escrevendo aos Romanos, em capítulo 1, versos do 18 ao 20, ele diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto por Deus, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E aí Paulo continua dizendo, por isso os seres humanos são indesculpáveis. Então a criação de Deus é uma forma de Deus falar conosco. O que o pastor Billy Graham disse é com relação à atualidade das Escrituras, que se nós lermos hoje algo que foi escrito aproximadamente há 1900 anos ou 2000 anos atrás, nós veremos que a Bíblia é tão atual como foi atual para o povo a quem foi o texto escrito. E o que eu quero considerar com você nessa noite é um desses textos em que, quando nós lemos, parece até que nós estamos lendo um dos jornais de circulação no nosso país, e nós não precisaremos fazer muito esforço para perceber o quão atual é esse texto que nós iremos estudar hoje. E como a própria palavra de Deus diz, em 2 Timóteo 3,16, a palavra de Deus ela é útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus, portanto, ela é para nós, crentes, um agente de transformação. É por meio das Escrituras que nós somos transformados. Nós podemos ler qualquer outra literatura inclusive escrita por homens de Deus, por pastores, mas nenhuma delas se compara à aplicabilidade e à realidade e à atualidade da palavra do Senhor. Como disse Santo Agostinho, Agostinho disse, li Platão e Cícero, e os seus escritos são belos e de muita sabedoria, mas nenhuma delas diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, muito mais do que sabedoria e ensino, quando a Bíblia fala, é Deus falando. Como disse o pastor John Piper, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Quando nós quisermos aprender sobre Deus, ou quando nós quisermos ouvir a voz de Deus, basta com que leiamos a palavra de Deus em voz alta, e ali será Deus falando, pois Deus usou homens para falar a sua palavra. Eu quero então convidar você para a segunda epístola de Timóteo, lá no capítulo 3, nós vamos ler os versos do 1 ao verso 9. Segunda Timóteo, segunda epístola de Paulo ao pastor Timóteo, capítulo 3, versos do 1 ao 9, esse será o texto da nossa meditação de hoje, e nós falaremos sobre a fé e a descrença dos últimos dias. Qual é o padrão que permeia a humanidade nos últimos dias? Esse texto vai nos falar a respeito disso. Acompanhe comigo 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, que diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões,
que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Como eu iniciei falando, parece até que nós estamos lendo um jornal de hoje, quando esse texto fala sobre o padrão comportamental da humanidade dos últimos dias. Esta carta que nós acabamos de ler, um trecho dela, ela foi endereçada a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que foi deixado por Paulo na cidade de Éfeso, e Timóteo tinha como outras funções, entre outras funções, cuidar da igreja de Deus e também constituir pastores sobre a igreja de Deus. Esta carta é uma das cartas intituladas Epístolas Pastorais, por ter um conteúdo de instrução e de conteúdo de cuidados pastorais de um homem para com a igreja. E é nessa carta que nós aprendemos algumas lições sobre como se deve proceder na igreja de Deus. Na ocasião da escrita dessa carta, Paulo está preso na segunda ocasião por perseguição de Nero, e nessa carta Paulo expressa que ele não crê que será libertado. Ele reconhece que o tempo da sua partida está próximo, que ele já está sendo oferecido como libação, e entre muitas instruções que Paulo dá, uma delas é a respeito dos homens que eventualmente se infiltrariam no rebanho de Deus e causariam muitos males. As orientações presentes aqui nesse texto, elas não são exclusivas desse texto. Acompanhem comigo, por exemplo, lá em Atos capítulo 20, deixa marcado aí 2 Timóteo capítulo 3, mas me acompanhem em Atos capítulo 20, é um texto que vai trazer uma luz sobre o que nós queremos falar aqui nessa noite. Atos capítulo 20, no versículo 16, Paulo está de viagem até Jerusalém e chegando em Cesareia, ou melhor dizendo, chegando no versículo 16, Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, para onde essa carta está sendo escrita, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então Paulo está num local e ele manda um recado, ele está na verdade em Mileto, e ele manda um recado até os pastores de Éfeso, para que esses pastores cheguem até onde Paulo está, pois ele está numa viagem um pouco que apressado, ele não pretende demorar, ele não pretende desviar a sua rota, sair de Mileto e chegar até Éfeso para dar essas orientações, e ele acha por bem chamar os pastores de Éfeso até onde ele está, para dar um recado, para dizer algo para esses pastores. E olha o que é que Paulo diz no versículo 29, Atos 20, 29, diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo está dando uma orientação aqui sobre o grande perigo que se avista à frente. Homens haveriam de se infiltrar entre os crentes, e olha o que é que Paulo está dizendo, que esses homens são lobos vorazes, homens que falam coisas pervertidas, cujo único objetivo é pegar os discípulos de Jesus e fazê-los discípulos de si mesmo. No versículo 22,
Paulo sabe que a sua chegada até Jerusalém será uma chegada que o que lhe aguarda, versículo 23, o Espírito Santo havia revelado a Paulo que prisões e sofrimentos o estavam aguardando em Jerusalém. Mesmo assim, ele decide ir. Paulo tem a certeza do que irá lhe acontecer quando chega no capítulo 21 de Atos, quando os irmãos lembram muito bem do texto bíblico, quando Paulo está em Cesareia, na casa de Filipe, e um certo profeta chamado Ágabo, ele vai até o local onde Paulo está, e sem saber ele pega o cinto, amarra suas mãos e os seus pés, e diz que aquilo haveria de acontecer com o dono do cinto, que era exatamente Paulo. Observe comigo o que é que diz no versículo 11 de capítulo 21 de Atos, diz assim: e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele as próprias mãos e os pés, declarou isto pelo Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Paulo tem a certeza, a partir da profecia de Ágabo, de que ele seria preso em Jerusalém e que muitos sofrimentos o aguardavam em Jerusalém. Fato contínuo é que Paulo prossegue a sua ida até Jerusalém, mesmo os irmãos relutando. Quando o profeta Ágabo diz isso sobre Paulo, os irmãos chegam a chorar e a pedir para que Paulo não vá até Jerusalém, mas Paulo está resoluto, ele entende que o seu futuro é servir a Deus e talvez até morrer pela causa de Deus. E Paulo então chega em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Paulo é preso e entre julgamentos, acariações, apelações, Paulo chega a apelar para César. E sendo um cidadão romano, Paulo tem o direito de ir até perante o imperador e fazer a sua defesa. Uma vez em Roma, que era a capital do Império Romano, Paulo é preso em uma espécie de prisão domiciliar, onde ele pode continuar servindo a Deus, recebendo visita de irmãos. Ele chega a ser solto dessa primeira prisão, mas ele é preso novamente e ele é então martirizado. Então, essa carta de 2 Timóteo, ela é escrita desta segunda prisão de Paulo. Não mais uma prisão domiciliar, mas ele está em uma masmorra, um local extremamente insalubre. Muitas vezes os prisioneiros ali morriam de doenças, de infecções, por conta das baixas condições de vida naquele calabouço, naquele local. E Paulo então escreve esta carta a Timóteo, orientando a Timóteo que aquilo que ele havia dito em Atos capítulo 20, com relação à igreja de Éfeso, que homens vorazes, lobos vorazes, haveriam de adentrar a igreja, que aquele era o momento exato em que isso iria acontecer. Paulo então escreve a Timóteo, e no capítulo 3, que é o capítulo texto, o parágrafo texto da nossa meditação, é exatamente nesse momento que Paulo dá estas orientações a Timóteo. E no versículo 1, Paulo diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Volte lá para 2 Timóteo, capítulo 3, é isso que diz o primeiro versículo. Sabe isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estas palavras proferidas pelo apóstolo Paulo é exatamente para que Timóteo seja um pastor diligente, porque tempos difíceis se avizinham, tempos difíceis podem ser avistados, e se nós cristãos somos bem atentos, ou se nós cristãos estamos sempre preparados, e essa deve ser a postura de nós crentes, sempre estarmos preparados, discernindo os tempos, prestando atenção no que está ao nosso redor, porque quando nós baixamos a nossa guarda, quando nós ficamos tranquilos, é nesse momento que nós somos acometidos pela displicência, e a necessidade
ou as dificuldades é o que nos põe alerta. É exatamente as dificuldades que nos põem ativa, de olhos bem abertos. Assim, Paulo está advertindo a Timóteo, dizendo que a igreja estará sujeita a terríveis enfermidades que demandarão dos pastores, a quem Timóteo deveria, e alguns deles Timóteo já havia constituído em Éfeso, e esses pastores deveriam ter grande fidelidade, grande diligência, grande prudência e grande sabedoria, porque os perigos iriam chegar logo em breve. Aquilo que Paulo havia falado com relação aos perigos estava muito mais próximo do que nunca. E como se estivesse ordenando a Timóteo, Paulo está dizendo que ele se preparasse, que ele aguardasse o que haveria de vir, pois os últimos tempos estavam chegando, os últimos tempos estavam diante dos olhos e deve ser, pelos cristãos, reconhecido como um tempo extremamente perigoso, ou como diz o próprio versículo 1, tempos difíceis. E o que Paulo quer dizer com tempos difíceis? Paulo quer dizer que, à medida que o tempo passe, à medida que os anos se desenrolem, a humanidade fica mais corrupta e afastada de Deus à medida que o tempo passe. A expressão aí, traduzida como difícil, também pode ser traduzida como tempos perigosos, ou tempos graves, ou tempos ameaçadores. A mesma palavra aqui traduzida como difícil é aquela palavra que aparece lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 28, quando fala da violência daqueles dois endemoniados gadarenos. Se você olhar o versículo na Nova Almeida atualizada, ele vai dizer o seguinte, que aqueles endemoniados eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. A Corrigida Fiel diz que aqueles endemoniados eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, a expressão aqui, tempos difíceis, é exatamente esse tempo furioso, esse tempo feroz que se aproxima. E as afirmações acerca da depravação dos seres humanos no fim dos tempos, elas são bastante conhecidas nas Escrituras. Paulo utiliza também no versículo 1 a expressão últimos dias, que se refere exatamente ao tempo que vai desde o aparecimento de Cristo até a consumação de todas as coisas. Essa era na qual nós nos encontramos é os últimos dias. Tanto faz Cristo voltar daqui a 100 anos, como Cristo voltar amanhã. Os últimos dias se iniciou com a vinda do Messias e terminará com a consumação de todas as coisas. Paulo, então, quer falar para Timóteo sobre o padrão que seria vigente nos últimos dias. E aí eu quero que você preste atenção comigo. Se isso foi escrito há aproximadamente 1900 anos atrás, e Paulo já dizia que aqueles eram os últimos dias, e sabemos que à medida que o tempo passa, os últimos dias ficam cada vez mais difíceis. Então, isso dá para nós, cristãos do século 21, uma atenção redobrada no que diz respeito ao que nos cerca, no que diz respeito ao que está ao nosso redor. Mas antes de tratarmos especificamente sobre esses padrões, nós falaremos sobre cada uma dessas palavras, não de forma exaustiva, porque não daria tempo, mas deixe-me deixar bem claro que esse texto aqui não se refere a um comportamento errado por parte somente dos descrentes. Tudo indica que esse texto é um texto de alerta para a igreja também. Então, todos esses padrões comportamentais aqui descritos por Paulo, a avareza, a jactância, a arrogância, a blasfêmia, a desobediência aos pais, isso também seria presenciado dentro das igrejas. E é o que exatamente nós presenciamos hoje. Por sermos igreja, nós não estamos isentos de que no seio da igreja haja homens infiltrados, haja homens de mau comportamento.
não é impossível de que no nosso meio exista pessoas que se comportam nesses padrões aqui. E o objetivo de Paulo é exatamente falar isso, de que no nosso meio existem pessoas que se comportam desse jeito aqui. Deste modo que Paulo aqui descreve, essas práticas não são apenas práticas mundanas ou do exterior da igreja, mas também são práticas que podem ser encontradas dentro da própria igreja, em nosso próprio meio. João Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: é preciso que notemos ainda as pessoas de quem fala o apóstolo. Ele não ataca e acusa os inimigos externos, os quais publicamente se opõem ao nome de Cristo, mas pessoas que pertencem à família e desejam ser consideradas entre os membros da igreja. É surpreendente como essas pessoas, sobre quem Paulo declara que são culpadas de tantos e tão graves atos de maldade, possam conservar a aparência de piedade como dizem que fazem. Se você observou bem o texto, Paulo chega a declarar aqui que muitos aparentam piedade, mas negam o poder de Deus por meio das suas obras. O que o autor quer dizer aqui é o óbvio, é que na igreja existe o joio que está infiltrado em meio ao trigo. O próprio Jesus contou isso em Mateus capítulo 13. Jesus falou do joio que se infiltra e que somente podem ser diferenciados do verdadeiro trigo quando dão seus frutos, quando de fato os frutos são comparados. Jesus ainda falou em Mateus 7, 21, da possibilidade de pessoas profetizarem em nome de Jesus, expulsarem demônios em nome de Jesus e de fazerem até mesmo muitos milagres em nome de Jesus. Mas Jesus dirá no último dia: nunca vos conheci. Jesus não vai dizer: de fato você fez algo por mim, mas em dado momento você vacilou ou se afastou dos meus caminhos. Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Mesmo que você tenha profetizado no meu nome, eu nunca estive com você. Mesmo que você tenha expulsado demônios em meu nome, eu nunca estive com você. Mesmo que você tenha feito milagres em meu nome, eu nunca estive com você. É isso o que Jesus dirá para muitos que hoje se dizem cristãos, para muitos que hoje estão infiltrados entre os cristãos, mas com práticas totalmente contrárias ao que as Escrituras diz. Eu quero então ver com você, a partir do versículo 2, alguns padrões comportamentais da humanidade dos últimos dias, ou da humanidade nos últimos dias. Esta não é uma lista exaustiva de todos os pecados que se infiltram dentro da igreja, é apenas uma lista exemplificativa, e digo isso porque Paulo cita uma lista bem parecida em Romanos capítulo 1, versículos 29 ao 31, se você depois quiser ler, Romanos capítulo 1, versículos 29 até o versículo 31. É uma lista bem parecida com essa, apenas com alguns sinônimos, algumas palavras diferentes. E é fundamental percebermos que percebamos bem em que consiste a dureza e o perigo do tempo do qual Paulo está falando. Paulo não está falando de um tempo de guerra, nem de fome, nem de enfermidade, nem de qualquer outra calamidade, nem de outros males que afetam o corpo de Cristo. Paulo está falando de condições normais, de funcionamento da igreja, em que pessoas irão se infiltrar entre os cristãos com estes comportamentos. Versículo 2, então, o primeiro padrão comportamental dos últimos dias, Paulo fala que os homens seriam egoístas. O que é uma pessoa egoísta? É aquela pessoa que é amante do prazer, que tem vícios, que deseja
a si mesmo. É assim que se manifesta uma pessoa egoísta. E nós poderíamos dizer que o nascedouro de todos os pecados, ou todos os pecados repousam inicialmente no egoísmo. É do egoísmo que nasce todos os pecados. Hoje em dia é muito comum as pessoas falarem de amor próprio, como eu já vi algumas frases de rede social, algumas pessoas dizendo ame-se mais, ou algumas pessoas dizendo valorize-se mais, como se isso não fosse natural no ser humano. Isso é natural em nós, nos amarmos, sermos egoístas. O segundo padrão que Paulo menciona aqui é a questão da avareza. Literalmente é aquela pessoa que ama o dinheiro, é o pão duro, é o ganancioso, e a Bíblia chega a chamar a avareza de idolatria. A cidade de Éfeso era uma importante cidade comercial. É comum que os irmãos da igreja de Éfeso fossem irmãos abastados, fossem irmãos de condições financeiras boas. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Um terceiro padrão comportamental que Paulo menciona aí é a jactância, ou seria a pessoa que é gabola, que se vangloria, ou a pessoa que é exagerada nos seus conceitos a respeito de si mesmo. Jactanciosa é a pessoa que se acha algo a mais do que deveria ser. É a pessoa que se considera muito além do que ela de fato é. Em Tiago 4,16, diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a esta é maligna. A arrogância ou a jactância é aquela pretensão, é aquela pessoa pretensiosa que se acha muito além do que de fato ela é. O texto ainda fala de um quarto padrão comportamental que seria a arrogância. Essa palavra, ela originalmente, ela designava um certo viajante que andava com plantas, especialmente plantas medicinais, e o arrogante era a pessoa que prometia que o seu remédio era um remédio sobrenatural. Era uma espécie de charlatão. Era uma pessoa que tinha uma fórmula mágica capaz de livrar as pessoas de todos os males. Essa é a ideia da pessoa arrogante. Se nós tentarmos comparar aqui a jactância e a pessoa arrogante, é que a pessoa jactanciosa, talvez ela não externe isso. Talvez ela se ache muita coisa, mas ela guarda no seu coração. Já o arrogante, ele faz questão de falar sobre os seus grandes feitos. Ele faz questão de proclamar aos quatro ventos as suas grandes realizações, a sua grande capacidade, a sua grande inteligência. O texto ainda diz, em um quinto padrão comportamental, fala dos blasfemadores. Ou seja, o que era um blasfemador? Era a pessoa que caluniava as outras pessoas. Era a pessoa que ofendia os outros. Era a pessoa que tentava se exaltar, humilhando os outros. Desprezava tudo o que estava ao seu redor e blasfemava ou falava contra os outros. É o famoso comportamento do invejoso. Já percebeu que o invejoso, ele não consegue reconhecer o que a outra pessoa faz? O invejoso, ele observa o seu grande feito, mas ele sempre acha um defeito naquilo que você faz. A ideia aqui é desse blasfemador. É daquele que vê em você algo correto, ou um grande feito, uma grande realização, mas ele sempre está disposto a enxergar um defeito naquilo que você faz.
Porque na cabeça dele, a ideia é que rebaixando o outro, blasfemando contra o outro, ele está se elevando. A blasfêmia também era utilizada em contextos religiosos. Em um contexto religioso, a blasfêmia era também amaldiçoar a Deus ou amaldiçoar o semelhante. Então, a blasfêmia, ela tanto tinha uma conotação religiosa, como uma conotação normal, como uma conotação não comum. O sexto padrão que Paulo fala aqui é o desobediente aos pais. E se tem uma receita bíblica para a longevidade, a receita bíblica é a obediência aos pais. Você quer viver muito? Você quer viver muitos anos? Então, obedeça aos seus pais. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz: Filhos, obedeçam aos seus pais, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Esse é o segredo da longevidade. Esse é o segredo de você viver muitos anos. É você obedecer aos seus pais. E esta é a pior de todas as ingratidões. Depois disso, Paulo vai falar de alguns comportamentos relacionados à ingratidão, mas é aqui a raiz de todas as ingratidões. É o filho que não obedece aos seus pais. É aqui a primeira de todas as ingratidões que Paulo vai falar logo em seguida. E você que é filho, você que é um filho, saiba que a pior de todas as ingratidões é aquela que um filho dispensa aos seus pais. Se um filho bem soubesse, ele obedeceria ao seu pai com gratidão. Você que é filho e que tem se comportado de forma ingrata para com seu pai, e aqui ingrato eu quero dizer que a obediência é uma forma de você agradecer. Porque não adianta nada você dizer que ama o seu pai, não adianta nada você dizer que ama a sua mãe, se você não obedece. Quem obedece é quem ama, e a obediência é o sinal de que você ama o seu pai. E se um filho bem soubesse, ele obedeceria ao seu pai, ele honraria o seu pai e a sua mãe. Você que tem se comportado de uma forma incorreta para com seus pais, lembre que você tem que ser muito mais grato aos seus pais por tudo que eles fizeram com você e por você. Um filho dificilmente tem noção, dificilmente um filho tem noção de quantas noites mal dormidas os pais tiveram que ter para criá-lo. Dificilmente um filho tem noção dos planos que foram adiados pelos pais para que o filho fosse bem cuidado. Dificilmente um filho tem noção o tanto de dinheiro que se gasta para ter e para se manter um filho. Dificilmente você tem noção de quantas vezes o seu pai e a sua mãe saíram como loucos em meio a uma madrugada para te levar para o hospital, porque tu estava se queimando de febre, porque tu estava doente. Tu não tem noção de quantas lágrimas os teus pais derramaram para que você fosse criado, para que você fosse bem educado. Você não tem noção de quantas lágrimas um pai e uma mãe derrama só de pensar que um dia o seu filho possa sofrer. Nós, filhos, temos que agir com gratidão para com os nossos pais. Obedecer aos nossos pais não é uma opção, não é uma sugestão, é uma obrigação. Porque se não fossem os nossos pais, nós teríamos morrido de inanição. Se não fossem os nossos pais, nós seríamos deixados à nossa própria sorte. Por isso que a postura da nossa parte para com os nossos pais deve ser de sempre obediência. Se um filho bem considerar o seu pai e a sua mãe, ele nunca levanta a sua voz contra o seu pai e sua mãe. Se um filho bem conhecer o esforço do pai e da sua mãe, ele nunca
seria ingrato para com seus pais. Ele nunca seria desobediente para com seus pais. O sétimo padrão comportamental que Paulo fala e que emana desse anterior, que é a desobediência aos pais, seria a ingratidão. Sétimo padrão comportamental, a ingratidão. A ingratidão, ela, como eu disse, ela deve ser vista à luz da ingratidão para com os pais. Existe um aspecto na teologia que nós chamamos de graça comum. E o que quer dizer graça comum? Nós queremos dizer por graça comum que Deus cuida de todas as pessoas no mundo. Por exemplo, quando você crente planta aí a sua horta e o seu vizinho descrente planta a dele, Deus não manda chuva só sobre a horta do crente. Deus manda chuva sobre justos e sobre injustos. É isso que é chamado de graça comum. Mas você já parou para pensar que mesmo Deus sendo graciosamente para com todos bom, as pessoas não são graciosamente gratas a Deus? As pessoas não agradecem a Deus, a bondade de Deus em mandar chuvas, em mandar estações? Salmo 145, versículo 9 diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em Lucas 6,35, Jesus chega a dizer que Deus é bondoso até para com os ingratos e com os maus também. Oitavo padrão, Paulo fala sobre a irreverência, que é uma espécie de ingratidão também. O irreverente é aquele que não se detém diante de nada, é aquele que não considera nada sagrado, é o ímpio, o perverso, o assassino, aquela pessoa que não vê a obediência, que não obedece a nada. É uma espécie de ingratidão também. Nono padrão comportamental, Paulo fala dos desafeiçoados. Desafeiçoado seria aquela pessoa sem coração, sem sentimento, sem percepção natural. Esta é a ideia de uma pessoa que é desafeiçoada, é uma pessoa vazia de afeição. E pense comigo por um instante, ainda à luz do que Paulo disse sobre a obediência aos pais. A pessoa tem que ser desafeiçoada para não amar o seu pai e a sua mãe. A pessoa precisa ser desafeiçoada, vazia de sentimento para não gostar do pai e da mãe, pois isto nos é natural, desde berço, sendo acalentado, sendo cuidado, então não tem condições de normalmente, naturalmente, alguém ser desafeiçoado. Décimo padrão comportamental, Paulo fala sobre os implacáveis. O implacável é aquele que não consegue estabelecer a paz, que não consegue nenhum vínculo. Ele não tem amizade, ele não tem acordo, ele não tem nenhuma obrigação. E eu iria fazer isso no final do último padrão comportamental, mas até agora, você consegue perceber esses comportamentos dentro da igreja? Já viu? Eu como pastor já vi. Alguns deles eu já pratiquei, né, em meus pecados. Mas esses padrões comportamentais, nós não precisamos ir muito longe para encontrá-los dentro da igreja. 11º padrão comportamental, Paulo fala sobre os caluniadores. Aqui é uma ideia, a palavra ela tem uma ligação com a ideia de quem é o diabo. Lembre que lá em Apocalipse, o diabo ele é chamado de acusador dos cristãos. Uma pessoa caluniadora é aquela pessoa que acusa a outra pessoa, na cara dura. É aquela pessoa que tem coragem de olhar na sua cara e, como se você não soubesse dos seus pecados, ela tem coragem de lhe dizer abertamente o que você faz e o que você é. Mas não num tom de exortação, mas num tom de acusação. 12º padrão
comportamental, Paulo fala sobre os homens que são sem domínio de si. Ou seja, são os homens que são sem referência, sem autocontrole, homens incontidos, indisciplinados, que dão sempre vazão aos seus impulsos, que são desmedidos, que não se controlam, que são sem domínio de si. E lembre muito bem que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, mas estas pessoas não conseguem se controlar. São pessoas incontidas, são pessoas que não conseguem se controlar em nenhum sentido. No sexo, elas não conseguem se controlar, nos vícios não conseguem se controlar, em seus comportamentos, em sua ira, em seus afazeres, são sempre pessoas extravagantes e sem domínio de si. E o verdadeiro cristão é aquele que terá de lutar até o fim da sua vida contra todos esses comportamentos, terá que lutar contra si mesmo. 13º padrão, Paulo fala sobre os homens que são cruéis. O que é um homem cruel? É aquele homem que é rude, que é embrutecido, indomado, incivilizado e desumano. Esta é a ideia da palavra aqui utilizada como cruel. 14º padrão comportamental, Paulo fala dos homens que são inimigos do bem. São os homens que estão desassociados do bem, desacostumados a proferir o bem, sem amor pelo bem, desprezando todas as virtudes. O homem não aguenta apenas cometer pecados, ele tem que se opor a Deus, e o seu comportamento é uma constante oposição ao que Deus é. Ontem eu estava ouvindo um pastor pregar, e ele deu o seguinte exemplo, que os pecados na vida de alguém, elas não são como aquela arvorezinha chinesa chamada bonsai, né, pequenininha, que nunca cresce. Os pecados, eles sempre crescem, eles sempre tomam tamanhos inevitáveis, os pecados sempre vêm à tona e nunca ficam escondidos. A humanidade é esse tipo de gente que se opõe ao que é bom, que se opõe ao bem. A humanidade está sempre com o seu punho cerrado, direcionado a Deus e contra Deus. 15º padrão comportamental, Paulo fala dos traidores, que são exatamente aqueles que fazem o mal aos outros. Em Mateus 24:9, quando Jesus fala dos sinais da sua vinda, ele diz: muitos apostatarão da fé e denunciarão uns aos outros, odiando-se mutuamente. Foi o que Jesus disse quando estivesse próximo da sua vinda. Irmãos, existem algumas seções de nossas igrejas que perdem feio para um ringue de luta livre, onde palavras são ditas desproporcionalmente, onde irmãos se maltratam por meio das palavras. E conheço até uma sessão onde o pastor disse: olha, aqui eu sou pastor, mas lá fora eu sou um homem igual a você, me espere lá fora que a gente resolve isso na mão. Um pastor disse isso do púlpito. Tal era a sua desproporção, tal era a sua ira para com o que estava acontecendo na igreja. Tem muitos que são traidores, que são homens maus e que estão em nosso meio se comportando desta maneira. 16º padrão comportamental fala sobre os atrevidos, ou talvez na sua versão fale dos implacáveis. São as pessoas que são precipitadas, aventureiras. O termo deriva da prática do assalto. Significa tomar de assalto. É aquela pessoa que é precipitada, que age sendo norteada pelas suas paixões
ou pelas pressões ou ao sabor das circunstâncias. Paulo fala desses homens que eram atrevidos, implacáveis. 17º padrão comportamental. Paulo fala sobre os homens que são enfatuados. O que é uma pessoa enfatuada? É a pessoa que é presunçosa, que é petulante, que se considera e se vê como alguém acima da média, nunca duvidando de si mesmo, sempre inchada da sua própria importância e nunca duvidando de si mesmo. E nós temos enxergado esse padrão especialmente nas redes sociais, onde pessoas são tão justas que proclamam a sua própria justiça ou têm solução para os problemas do mundo inteiro. Esses dias eu vi uma frase no livro As Coisas da Terra, que é atribuída ao P.J. Hawke, que ele diz o seguinte: todos querem salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Essa frase reflete realmente o que é uma pessoa enfatuada. É aquela pessoa que tem solução para o problema do mundo inteiro, mas ela não consegue lidar com os seus próprios pecados. Como diz a frase, todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Em 1 Timóteo 6:4, Paulo fala de alguns irmãos que eram enfatuados, que nada entendiam, mas que tinham manias por questões e contendas de palavras, de onde nascem as invejas, as provocações, as difamações e as suspeitas malignas. 18º padrão comportamental. Paulo fala de homens que seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E muito mais do que nunca, nós vivemos essa época, onde os homens são muito mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou como disse Paulo escrevendo à igreja de Filipos, em capítulo 3, versículo 18, dizendo que algumas pessoas, o Deus dessas pessoas era o próprio estômago, porque elas eram muito mais amigas dos prazeres, estavam muito mais dispostas a desfrutar dos prazeres que o mundo tem para oferecer do que amigas, do que serem amigas de Deus. E nós vivemos nessa época, onde os homens estão freneticamente em busca dos prazeres, mas não estão freneticamente em busca de conhecer a Deus. Nós somos ávidos por assistir os nossos filmes, por assistir as nossas séries, por fazer as nossas coisas, os nossos exercícios, os nossos hobbies. Mas eu te pergunto, será que tu tens investido a mesma energia em conhecer o teu Deus, em ler a palavra do teu Deus, em estar em oração para o teu Deus? Será que você tem se tornado um amigo dos prazeres, mas um inimigo de Deus? 19º padrão comportamental, diz Paulo, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Estes homens aos quais Paulo se refere seriam homens que teriam a forma de piedade, ou teriam uma carapuça de piedade, mas as suas práticas negariam o poder de Deus. São aquelas pessoas que se revestem de uma religiosidade, de uma piedade, mas esta piedade é falsa, essa piedade não é verdadeira, ela não nasce em uma vontade de se aproximar de Deus, mas sim é apenas um verniz de santidade, mas que não é de fato a santidade. Quantas pessoas nós não temos visto assim, que na igreja são extremamente comportadas, são extremamente contidas, mas em suas casas, em seus ambientes de trabalho, em seus ambientes familiares,
não dão nenhum testemunho de cristão. Conta-se que uma vez uma criança chegou na igreja com uma mochila cheia de roupas, né? E o pastor disse: para onde você vai com essa mochila? E aí o garoto era filho do diácono e disse assim: pastor, eu vim morar na igreja. E aí o pastor disse: mas por que você quer morar na igreja? Você tem uma casa, um quarto confortável e uma cama confortável, por que você quer morar na igreja? Ele disse: não, pastor, porque aqui o meu pai é tão bonzinho, o meu pai é tão santo, fala tão bondoso com a minha mãe, que eu quero morar na igreja, porque lá em casa meu pai diz palavrão, meu pai bebe, meu pai maltrata a gente, e eu quero agora morar na igreja, porque aqui o meu pai é joia, aqui o meu pai é santo. Infelizmente nós temos vivido épocas assim, em que muitos cristãos têm a forma de piedade, mas negam a Deus em seu comportamento. São cristãos na teoria, mas na prática são verdadeiros ateus, que não estão em comunhão com Deus. E talvez você tenha visto agora uma mensagem inédita, né, de 19 pontos. Se você prestou atenção, eu dividi em 19 pontos. Mas o que Paulo fala com relação a estes 19 padrões comportamentais? Observe comigo no final do versículo 5, Paulo diz: fuja destas pessoas. E eu iniciei dizendo que muitas dessas pessoas estão dentro da igreja. Então, pastor, Paulo está falando que eu tenho que fugir de algumas pessoas que estão dentro da igreja? Acertou. É isso mesmo o que Paulo está dizendo. É que nós devemos fugir, inclusive de gente que está dentro da igreja. É que nós devemos nos afastar, inclusive de pessoas que estão sentadas do nosso lado na igreja, que talvez nos chama de irmãos todo domingo, que talvez nos abraça e que diz que nos ama, mas que na verdade não ama coisíssima nenhuma. E não é só nesse texto, não é só uma inferência desse texto. Observe comigo 1 Coríntios 5 e 11, que diz: mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, olha só, não se associe com uma pessoa que se diz irmão e é devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão, e nem mesmo comam com eles. Romanos 16 e 17 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. 2 Tessalonicenses 3 e 6 diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que vós recebestes. Versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Versículo 15, Paulo diz como é que nós devemos fazer isso também. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. É o que Jesus ensinou quando se trata da disciplina eclesiástica. Viu algum irmão em falta, pecando contra você? Vá arguí-lo entre ti e ele só. Se ele lhe ouviu, você ganhou um irmão. Mas se não ouviu, vai lá, chama algumas testemunhas. Se ainda não ouvir, leve-o à igreja e considere-o como gentil e publicano. Paulo está dizendo: fuja de todos estes homens que se comportam desse jeito aqui. Mantenha distância, mesmo dentro da igreja, mantenha distância de tais pessoas.
Versículo 6 em diante, apenas para nós encerrarmos aqui, para nós amarrarmos o texto. Versículo 6. Paulo fala versículo 6, vamos ler, diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Nesse versículo, então, Paulo mostra como era o modus operandi de alguns falsos mestres. Eles entravam sorrateiramente nas casas. E por que Paulo menciona aqui as mulheres? Porque existia um tipo de mulher, Paulo não está falando aqui de um modo geral das mulheres, mas ele chama essas mulheres de mulherinhas. É um sentido realmente pejorativo. Eram algumas mulheres que eram mais fáceis de ser enganada. E a ideia dos falsos mestres era a seguinte: se você consegue cativar uma mulher, você consegue cativar toda a família, consegue cativar os filhos, consegue cativar o marido. Essa é a ideia aqui por trás desses homens que entravam sorrateiramente na casa de algumas mulheres. E havia algumas mulheres na época que eram mais susceptíveis a serem enganadas, especialmente porque elas podiam ser enganadas, poderiam ser levadas na lábia. A ideia aqui de ser cativada é exatamente de se deixar levar por elogios, pela lábia do falso mestre. E aí no versículo 7 ao 9, Paulo diz assim, que essas pessoas aprendem sempre, jamais chegam ao conhecimento da verdade, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Aqui Paulo está tomando como exemplo algo que fazia parte da tradição oral do judaísmo. Segundo a crença popular, segundo a crença do judaísmo, Janes e Jambres era o nome daqueles magos que lá no Egito conseguiram inclusive imitar aquilo que Moisés fazia como um milagre ou como um sinal da parte de Deus. Os irmãos conhecem o relato lá da libertação do povo de Israel, e os irmãos sabem muito bem que os sacerdotes do faraó, até dado momento, conseguiam imitar aquilo que aquilo que Moisés, falo tanto de Paulo que acaba ficando na mente, mas os magos conseguiam imitar aquilo que Moisés fazia, e segundo a tradição, o nome desses dois era Janes e Jambres, e Paulo está mencionando aqui, isso fazia parte da tradição oral, isso foi contado a todas as pessoas, e lembra que foram esses próprios magos que em dado momento chegaram para o faraó e disseram, olha, aí tem o dedo de Deus. E aí supostamente a tradição conta que Janes e Jambres se converteram ao judaísmo e que inclusive acompanharam Moisés e o povo de Israel na saída da terra do Egito. E que foram eles, inclusive, quem tiveram a brilhante ideia de construir aquele bezerro de ouro que foi construído pelas mãos de Arão. Os irmãos sabem muito bem da história, mas essa é apenas uma história contada pela tradição. Só que eu quero que você preste atenção aqui qual é a intenção de Paulo em contar essa história que era que era popularmente conhecida pelos judeus. Paulo aqui menciona que esses comportamentos que nós vimos nessa noite são comportamentos cujo resultado é se opor à palavra de Deus. Pessoas que se infiltram entre os cristãos com comportamentos pecaminosos, o resultado final será de oposição ao líder. Então, Paulo está dizendo assim, Timóteo, tome cuidado com esses comportamentos, porque no final das contas, esses homens, quando ficam dentro da igreja, eles vão se opor à liderança da igreja, assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, se colocaram contra
Moisés. E aí, no versículo 9, Paulo deixa bem claro que esses homens, esses comportamentos, eles não vão avante, porque a insensatez dos infiltrados dentro da igreja ficará evidente. Chega uma hora que esse verniz de piedade não consegue segurar por muito tempo. E aí chega uma hora que esses comportamentos vêm avante, esses comportamentos extravasam, e aí toda a igreja fica conhecendo quem de fato são estes homens, que na verdade eram egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais, e que estavam ali, e que estão em meio à igreja apenas se comportando como se fossem cristãos, tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o poder de Deus. A nossa época, os últimos dias, são momentos em que cada vez mais nós devemos estar atentos. Preste atenção no que aconteceu com alguns ditos cristãos nos últimos dias. Cristãos mandando matar os seus cônjuges, pastores sendo presos em esquema de corrupção política. Nada disso é da modernidade. Isso, há 2000 anos atrás, foi falado. E como disse Billy Graham, a Bíblia é como um jornal que você abre e a Bíblia está dizendo o que vai acontecer amanhã. A Bíblia é extremamente atual e ela é para o nosso ensino, para a nossa correção e para a nossa educação na justiça. Sejamos prudentes, sejamos observadores do que a palavra de Deus diz, pois ela nos diz para o nosso bem e para a nossa edificação. Que Deus nos abençoe. Esses são os pedidos? Ok. Irmãos, nós vamos orar pelos pedidos que chegaram até aqui. Deixa eu me beber um pouco d'água. São só esses dois? Ok. Então, Galdino Pereira pede oração pela saúde de Natércia e Cícera pede oração pela saúde de Vera, sua irmã, que ela está... irmã do irmão Erismael Erisvan, né? Ok, está internada. Nós vimos essa notícia, foi pela manhã, não foi? O pastor Cléderson falou e nós estamos orando. Ok, então vamos orar por esses pedidos, vamos colocar diante do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. E nós queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o médico dos médicos, que nenhum remédio é eficaz se a Tua mão não for colocada em cima. E nós queremos, ó Deus, colocar diante de Ti aqui esses pedidos que estão sendo feitos e outros, ó Deus, que estão no coração dos irmãos nesse momento, muitos deles passando por dificuldades, muitos deles amedrontados, muitos deles passando por privações, e nós pedimos que o Senhor abençoe cada um deles. Queremos, nesse momento, ó Deus, pedir pela saúde de Natércia, que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre a vida dela, esteja abençoando, esteja curando a sua enfermidade, retirando as suas limitações. Utiliza, ó Deus, todos os medicamentos que têm sido administrados, faz com que ela tenha a sua saúde restaurada. Também, ó Deus, nós queremos te pedir por Vera, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, ela que está no hospital, carecendo do teu cuidado, carecendo da tua força, e nós pedimos, ó Deus, que nesse momento ela seja abençoada por meio das nossas orações,
que o Senhor use a oração da tua igreja que clama pela saúde dela, que o Senhor use as nossas orações para que ela logo, logo, ó Deus, seja restabelecida, a sua família seja restaurada. Nós pedimos que o Senhor dê inteligência aos médicos para cuidar dela, para saber administrar a medicação na medida certa, e que o Senhor, ó Deus, coloque a sua mão poderosa sobre a vida dela, dando a cura, libertando-a desta doença, ó Deus. Abençoa também a família, dando calma nesse momento, dando tranquilidade, que toda a família e toda a igreja, ó Deus, possa repousar nesse momento em tranquilidade, em confiança no Senhor, e que o Senhor esteja logo, logo devolvendo-a ao convívio da família, à alegria da família. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor faça isso. O Senhor tem poder para isso. Nós dependemos do Senhor em todas as coisas, e nós pedimos que o Senhor faça isso para a honra e glória do nome do Senhor. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém.